Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo ao programa Conexão Mulher, aqui pela TVC, canal 13 da NET. E você também nos acompanha pelas redes sociais, pelo nosso site tvcbauru.com.br e participa conosco pelo WhatsApp 98815-6003. Eu sou Ieda Maria e hoje tenho a honra de receber aqui no programa Conexão Mulher a secretária Letícia Rocco Kirchner, que é secretária municipal de Bauru na pasta da CEPLAN. Seja muito bem-vinda, secretária, e muito obrigada por aceitar o convite. Eu que agradeço a oportunidade, é um prazer estar aqui. A secretária Letícia, ela é secretária municipal da CEPLAN nesta gestão, arquiteta, urbanista, com ênfase na área de habitação social, dentre muitas outras vertentes nas quais ela desenvolve trabalhos ao longo da carreira. Hoje aqui, o nosso programa especialmente falará sobre o novo programa lançado pelo nosso prefeito, Clodoaldo Gazeta, que se chama Programa Casa e Moradia. Casa e Cidadania. Então vamos lá. No final agora de junho, recentemente, o prefeito Clodoaldo Gazeta, secretária, lançou o programa Casa e Cidadania e simultaneamente, que faz parte, o censo habitacional. Então gostaria que a senhora explicasse qual o principal foco desse programa. Fique à vontade. O programa, ele unifica as ações que já vinham sendo desenvolvidas pela prefeitura na área de habitação. Então inclui tanto questões relacionadas a produzir moradias, as ações voltadas para moradia de interesse social, como também na parte de regularização fundiária. Nós tivemos aí e continuamos fazendo trabalho com a regularização de bairros que há muitos anos, há décadas aguardam por títulos, né, e que ruas também não estão regulares, enfim. Então a gente tem esses dois lados, o programa ele unifica tudo isso de forma que a gente consiga atuar de uma maneira um pouco mais direcionada, e o censo ele vem justamente para dar esse apoio. O que é o censo? O censo, em primeiro lugar, ele é um dado para que a gente conheça melhor a estatística. A situação de moradia, né? Inclusive o próprio plano habitacional que foi feito lá atrás, ele já recomendava a realização de um censo desde lá de 2011. Então o censo ele vem a trazer informações relacionadas com como as pessoas moram, elas moram junto com outra pessoa, com outra família, elas moram em casa cedida, alugada, enfim, para a gente entender essa condição e justamente poder direcionar melhor as ações municipais na área da habitação. E também no censo a gente tem a possibilidade das pessoas se manifestarem quanto a interesse por adquirir moradia, adquirir casa, lote ou apartamento, justamente que também nós possamos entender e direcionar essas ações de acordo com a necessidade ou com os objetivos daquela família. Desde 2017 a gente vem trabalhando, retomamos uma legislação municipal de incentivo à produção de moradias de interesse social, até mesmo porque o formato do recurso federal que vinha do governo federal para habitação mudou muito nesses últimos tempos. Então a gente precisou fazer uma remodelação, passamos a entrar em contato e a oferecer esses incentivos para que a Bauru pudesse assegurar mais moradia para interesse social, até porque a gente vinha de uma época que se fazia muito loteamento fechado de alto padrão, né? E a gente tem uma demanda reprimida gigantesca nessa área habitacional. Era uma construção focada em uma minoria que detinha aí, que mantinha, né, um padrão de vida social mais alto. Isso. Então, enfim, a intenção é justamente que a gente consiga trazer, fizemos esse trabalho para que, de fato, dentro dessa condição de fomentar, trazendo esses empreendimentos, a gente possa ter mais oferta, contando com subsídios aí do governo do estado, do governo federal e em algumas situações, inclusive municipal, para ter moradia disponível para a população aí com faixa de até 5 salários mínimos. Isso realmente já era uma pergunta que eu já vinha na sequência, mas na verdade a senhora já está até colaborando com a resposta, né? A quem se destina esse programa, né? E quais seriam os critérios para que as pessoas, os cidadãos que nos ouvem na cidade de Bauru, para a cidade de Bauru, somente, possam participar? A intenção é atender os moradores de Bauru com renda de até 5 salários. De 1 a 5? De 1 a 5. Cada projeto, dependendo de cada situação, ele tem um foco. Então a gente tem os programas faixa e meio, que é para famílias de até R$ 2.600, que conta com subsídio Minha Casa Minha Vida, faixa e meio. Nós temos o faixa 2, que vai até 4.000, pouquinho, né?
R$4.000 de renda familiar bruta. Isso que eu ia perguntar. É renda familiar. Bruta, isso. Tá? Vamos supor, a mãe, o pai, o filho que mora juntos, todo mundo que tudo mora somado. junto. E também nós temos aí alguns programas como o Programa Municipal das 1.900 Casas, que a gente irá fazer na região norte da cidade, que vai ter uma faixa para famílias com renda de até R$2.000. Isso é interessante e tem uma previsão de quantas são, mas através do censo também. O censo é que vai mapear. O censo ele unifica todas essas informações. Porque daí ele dá um mapa do que é mais necessário em qual região também. É uma ação de planejamento. Em primeiro lugar, o censo é um instrumento de planejamento. E aí também ele tem como objetivo trazer as pessoas que demandam por moradia para que a gente possa direcioná-los para os empreendimentos. Uma das questões também que eu anotei aqui para pontuar, que eu acho que é de interesse comum, né, e a gente está aqui para justamente essa prestação de serviço, esse programa ele dará prioridade à população que ainda não tem uma moradia, ou por exemplo, eu tenho 2 casas, então eu vou entrar nesse programa porque eu quero construir mais 4 para eu alugar. São imóveis, eu acho que isso é importante, para fins de moradia. Inclusive, justamente essa amarração que nós fizemos no enquadramento desses empreendimentos, que hoje são 37, que foram enquadrados como empreendimentos habitacionais de interesse social de acordo com a Lei 5766 de 2009, tá? Que é a lei que nós retomamos, Sim. que estava paralisada. Existe o compromisso que vai ser vendido para famílias com essa renda. Então, não é para um empreendedor, uma pessoa que quer comprar 5, 6 apartamentos para alugar, não é para isso. É justamente para que nós tenhamos o compromisso que ele seja destinado para quem vai utilizar para fins de moradia. Uma pergunta que me é bastante peculiar, e principalmente por conta desse momento econômico que a gente vive, não somente em Bauru, mas como no Brasil como um todo, né? Essa situação de ajuste econômico ainda, de retomar. A grande maioria da população, né, bauruense ainda sofre com as questões do desemprego, né? Poucos aí estão na faixa ainda dos 5 mil, como a senhora respondeu, já tem esse programa também abaixo dessa faixa de 5 salários. Mas alguns também têm algumas restrições no nome. Então, pelo censo, essas pessoas elas terão oportunidade de negociar isso, de parcelar isso, para que elas também tenham acesso? Sim, a intenção é que a gente possa caminhar num projeto nesse sentido. A gente sabe dessa dificuldade. De fato, alguns programas que contam com recursos de outros governos, governo do estado, governo federal, existem algumas exigências do agente financeiro, né? Sim. São os pré-requisitos. Os pré-requisitos, porque lembrando que esses empreendimentos, em todos eles, é para compra direta. O que se tem são imóveis mais baratos, mais compatíveis à condição econômica das famílias, mas eles são comprados e tem a condição da expectativa do parcelamento, do pagamento. Então a gente pretende sim fazer um apoio nesse sentido, para que a gente consiga justamente entender a nossa realidade, o censo ele é para isso, e poder auxiliar mesmo na questão, por exemplo, da limpeza do nome, né? Sim, isso, também. Um mutirão, alguma coisa. Na verdade, o censo, eu acho que é importante, todos que nos assistem, a principal ferramenta agora é para quem nos ouve, que possa entrar no site e já preencher essa ferramenta. Isso. Está no site oficial da Prefeitura, né? Então, Prefeitura Municipal de Bauru, que é, pode falar, www.bauru.sp.gov.br. Entrando no site, logo na parte de cima, já dá para clicar ali, vai estar escrito censo habitacional, preencher. Importante dizer que o censo ele é preenchido uma única vez por CPF, tá? Sim, mas CPF. Não pode repetir, justamente para que a gente tenha um número mais preciso de cadastros, mas se porventura errou, precisa mudar alguma coisa, tem a opção de atualizar, editar. Quando é colocado que ele é uma vez só por CPF, é porque, por exemplo, seja o homem que é o responsável pela casa ou a esposa, é o CPF de um deles, onde vai ser colocado a renda de todos. Os filhos trabalham e vão somar, então a busca, o objetivo é a casa, é a moradia. Então, uma pessoa só, um CPF só preenche, não é o marido e a esposa, certo? É um só que mora naquele local, que preenche para dar esses dados. E uma das perguntas que eu acho interessante, para onde vão esses dados dos usuários? Eles não vão para a prefeitura nem para a CEPLAN? Não, eles vão diretamente para a prefeitura, tá? Inclusive nós estamos estudando hoje uma atividade, uma atuação da Coab, até para auxiliar na triagem. Ah, que ótimo! E também, inclusive, é importante dizer que, voltando à questão do cadastro, além do local eletrônico da internet, que é a preferência número 1, a gente sabe que tem algumas pessoas que não têm acesso à internet. Sim. Então nós estamos com um ponto na Coab também para atendimento para aquelas pessoas que têm dificuldade de fazer eletrônico.
tá? Durante o horário comercial? Durante o horário comercial, pode ir lá, das gratuito 9 às esse trabalho. 5, para auxiliar mesmo no preenchimento, para aquelas pessoas que tiverem dificuldade. Mas enfim, em relação ao cadastro, então tem esse trabalho, a Coab ela deve entrar como apoiadora nesse sentido, e isso vai ser direcionado para esses empreendimentos específicos, que são 37, que somam 20 mil moradias. Certo. E esse detalhe é muito importante. Então, também você que nos ouve, que não tem acesso à internet, que está assistindo pela televisão e que não tem como fazer esse cadastro pelo censo, mesmo sendo no site da prefeitura, pode procurar a Coab em horário comercial e lá você vai ter alguém que possa te ajudar a preencher. O importante é participar e fazer esse cadastro. Até porque vai mapear esse trabalho todo da CEPLAN. Exato, a gente quer entender onde as pessoas estão morando hoje e sobre que condições elas estão morando. E isso vai ser fundamental para o planejamento. Inclusive, esses locais que o bairro não tem documento, todas essas informações a gente também está pedindo porque tem esse outro lado do programa Casa Cidadania, que nós também queremos identificar essas situações para poder atuar da melhor forma possível para resolução, de um modo né? mais efetivo, né? E acho que muitos outros problemas também detectados serão através dessa planilha, né? Uma pergunta que eu acho bastante pertinente, quero aproveitar aqui e mandar um abraço, Marcelo Dallarru participando aqui, toda a comunidade em Havaí participando aqui com a gente, Maísa Félix, Kenji Fukami, eu não sei se você está no Japão, se está no Brasil, mas muito obrigado pela sua participação, Vanessa Teles também acompanhando, sejam todos muito bem-vindos, você pode mandar aqui o seu ok e a sua participação, porque realmente o tema vale a pena. Eu gostaria de saber, secretária, se haverá algum tipo de subsídio financeiro para ajudar o usuário no custeio, na aquisição desse tipo de moradia dentro dessa plataforma de programa. Sim, a intenção é trabalhar sempre com subsídios, seja ele federal, estadual e eventualmente ter alguns projetos específicos que nós também estamos atuando com o subsídio municipal. Então, por exemplo, dentro do programa Minha Casa Minha Vida Faixa 2, que é feito em parceria com o governo federal, junto com o governo federal, Agente Financeiro Caixa Econômica, uma situação do Banco do Brasil também, existe uma condição que pode chegar até 20 mil reais, 24 mil reais, que o governo federal injeta nessas moradias. Nós temos faixa e meio, chega a 47.500. Em algumas situações do governo do estado também tem mais 10 mil, e o município também em algumas situações está entrando também com mais 10 mil. Tá? Então tem sim esse subsídio. De forma geral, a gente fala que essas moradias, em termos de valores, que eu acho que é uma pergunta que as pessoas sempre querem saber. Muito importante. Né? Então, esses programas gerais, desses 37 empreendimentos de interesse social que eu citei aqui, eles terão parcelas entre 450 a 800 reais. Pode baixar isso se a pessoa tiver fundo de garantia, por exemplo, ou tiver algum recurso para dar de entrada. Mas, de forma geral, na faixa de 500 reais, a gente tem várias opções, inclusive, mesmo não acessando a cota máxima de recurso federal. Quando a gente toca na cota máxima, baixa para 400, então tem essas alternativas de valor de parcela. E aí a gente tem também aquele empreendimento do município, que a gente pretende fazer, que vai ter os subsídios municipais, onde ali nós vamos ter algumas moradias com valores menores, que deve ser na faixa de abaixo de 400 reais, 350, 300, alguma coisa, que ainda, dependendo da mudança do recurso do governo federal que vai entrar, pode mexer, mas fica nessa faixa. Que entra naquela faixa da população que ganha até R$ 2.600 por mês. Essa do programa é 2.000. R$2.000. E aí a gente tem a de 2.600, que a gente consegue esse subsídio de até 47.500. Ou seja, aqui só de pronto a gente já pode perceber que tem vários escalonamentos aí para que todos possam ter acesso, e quem nos ouve tem essa oportunidade, né, de sonhar e realizar, porque é mais importante, né, secretária, realizar. Tem um ponto importante nisso da realização mesmo, que eu acho importante colocar, é dar a oportunidade de ter parcelas de compra de casa ou apartamento em valores que muitas vezes é menor que um aluguel. Muitas vezes, né? E isso, inclusive, interfere no valor locativo. A partir do momento que a gente tenha ofertando na nossa cidade várias casas cuja parcela é menor que um aluguel, a tendência é também beneficiar quem mora de aluguel, porque a tendência é baixar o aluguel. E além do que a pessoa está pagando, o que é dela, onde ela vai já estar morando, sem ter o risco, que eu acho que a grande preocupação das pessoas que nos ouvem, que hoje pagam aluguel, é aquela espada
que fica sob a cabeça, que a qualquer momento o dono do imóvel pode pedir e você não tem para onde se deslocar. Aí você tem a sua casa. Existe um local ou alguns locais já destinados onde possa estar sendo construído esses imóveis ou o próprio loteamento? Sim. Ou isso ainda vai ser revisto depois? Não, já tem, tanto que nós temos esses empreendimentos, no final nós temos um número até maior, né? Nós temos mais, mas nós temos esses 37 que estão em licenciamento, alguns já inclusive com expectativa de lançamento para o mês de julho. Por exemplo, naquela região próxima à Quinta da Bela Olinda, nós temos empreendimento, região norte da cidade também, vários, e temos alguns também saindo ali na região mais próximo da Vila Dutra, tá? Já no sentido oposto. Exato, ali próximo ao Jaraguá, algumas coisas também estão saindo e alguma coisa mais aqui sentido oeste também. A maioria deles hoje estão em aprovação na região Zona Norte. Perfeito. Então eles vão estar meio que pulverizados na cidade, não é só num local, um determinado local. E com relação à previsão de início, a gente deve ter, então até julho já julho a gente deve ter um primeiro lançamento. Primeiro lançamento. Com umas 700 moradias do tipo casa. Tipo casa. Olha só, gente. Então nós temos tipo casa, tipo apartamento. E os lotes onde a pessoa pode construir. A expectativa nossa hoje em licenciamento são 12 mil casas, 7 mil apartamentos e 1.000 lotes urbanizados, lotes para construir, né? E aí a pessoa também ela pode usar o subsídio também para estar construindo. Sim. Bom, conforme estatísticas, né, que até eu pesquisei, levantei também, nesses 2 últimos anos agora da reestruturação da Secretaria de Planejamento, né, da CEPLAN, já deram entrada na Secretaria aproximadamente uns 64 novos empreendimentos habitacionais. O que isso representa à população? E me corrija se os números estiverem abaixo do que esperamos que esteja. É isso, assim, olha, desde 2017, quando o prefeito Gazeta assumiu, ele tinha um compromisso do seu período de governo, de campanha mesmo, que diz respeito ao destravamento da cidade. Sim. E a gente poder fazer a nossa economia girar, né? O desenvolvimento e tal. E desde então a gente vem trabalhando muito nisso, no sentido de criar condições para atrair empreendedores para a cidade, que passou por um processo de trabalhar muito na questão legislativa para trazer segurança jurídica, para fazer a revisão do plano, a revisão do perímetro urbano, a questão da proibição das APAs, passou por uma série de coisas que a gente foi superando e que fez com que chegassem mais empreendimentos. Em 2016, nós tínhamos um registro de 10 empreendimentos por ano. Hoje, era uma média anual. Era uma média anual, vinha em torno de 10. Em 2017 nós estávamos ainda trabalhando, reestruturando, ainda foi 10. E depois isso começou a crescer. Hoje a gente quintuplicou isso. Então, num período de 3 anos, na verdade 2 anos, porque a partir de 2018, nós chegamos até o momento a 64 empreendimentos que deram entrada na secretaria e já numa condição até de muito maior. Hoje nós temos 30 mil imóveis, moradias em aprovação na cidade, sendo 20 mil de interesse social. Ou seja, a gente conseguiu voltar a olhar para o interesse social que estava parado, nós estávamos com outro perfil de produção, ao mesmo tempo mantendo o perfil geral, fora 10 mil, que também é um número grande, que era só um ano, é mais que um ano, também é mais do que isso, e tudo isso gera aquecimento econômico. A gente tem a questão do próprio recurso do governo do estado, do governo federal, que vem para Bauru, junto com esses empreendimentos, a expectativa é que venha por esses subsídios 400 milhões de reais. Fora que isso movimenta do próprio mercado da construção civil, né? Do setor da construção civil. A gente tem uma perspectiva para construir esses empreendimentos de 3 bilhões de reais. Em termos de emprego, todas essas moradias, elas geram 20 mil, 30 mil moradias, elas geram 50 mil empregos. A gente pode falar tranquilamente em 50 mil empregos entre empregos diretos e indiretos. Né? Porque uma moradia para construir, ela movimenta entre direto e indireto pelo menos 2 funcionários para construir uma casa. Né? Então, isso é um dado realmente que é fantástico, porque a gente percebe vamos dizer assim, um reaquecimento, né? Ainda que eu acho que a passos até mais estreitos aí do que estavam tão largos, né? Quer dizer que a gente já consegue sentir essa melhoria. E uma das questões realmente que eu já iria até colocar seria que esses novos empregos diretos e indiretos que vão movimentar a economia de Bauru, principalmente o setor da construção civil. E eu acho isso importante, até, secretária, eu gostaria que a senhora reforçasse um chamamento para as pessoas que às vezes trabalham até na informalidade, que possam se especializar, buscar aprendizado nessa área, porque vai ser muito importante e muito requisitado nessa nova etapa.
sem dúvida, existe a expectativa de contratação de pessoas de Bauru, inclusive várias construtoras são de Bauru e outras já informaram que farão contratações na cidade, e é isso que nós esperamos, que além da questão da própria moradia, que é uma necessidade, a gente percebe que é uma necessidade claramente pelos levantamentos que nós fizemos, existe a questão econômica que tudo isso gera, de emprego, das lojas de material de construção, de uma série de coisas que é muito benéfico. É bom para todo mundo. Movimenta desde o setor de gastronomia, a questão do comércio local, porque você ganha aqui, você trabalha aqui, você está pagando a sua casa, você está construindo a sua casa, ganhando o seu sustento através do seu trabalho, do aquecimento, né, desse mercado de mão de obra. Então, é importante para realmente o desenvolvimento. Aqui, ó, Luciana Belloni está nos assistindo, muito obrigada, Luciana. Vanessa Teles, um abraço. Maísa Félix está dizendo aqui, parabéns pelo ótimo programa, muito obrigado pela sua audiência. Fabi Lopes também, Patrício, que é cerimonialista, uma ótima noite, muito obrigado. Terezinha Gandaia, aqui, que tem um projeto fantástico aqui em Bauru, do Projeto Formiguinha, que eu estive lá recentemente. Muito obrigado pela sua participação, né? Precisamos que um dia a senhora venha aqui também falar sobre esses trabalhos, porque isso é muito bem-vindo, né? Com certeza. Todas essas ações são para o crescimento da nossa cidade. Nós podemos falar, secretária, aos seus olhos, né, de acordo com esse trabalho que a senhora vem fazendo brilhantemente à frente da CEPLAN, podemos afirmar que a média dos empreendedores que buscam hoje investir em Bauru aumentou. Isso eu posso falar sempre. A gente estamos sendo vistos como uma cidade sem limites de crescimento, que é o que nós queremos, almejamos. Eu vejo, é claro que nós temos muitos degraus a subir. Sim. Tá? Mas eu vejo que nós já avançamos muito. Primeiro, no que diz respeito à segurança jurídica de se empreender, a gente passou por um período que os empreendedores tinham medo de vir para Bauru. Né? Do risco, não, de problema, de segurança jurídica mesmo, né? Perante legislações e tal. Nós tentamos trabalhar nessa condição de dar mais segurança para o empreendedor e de criar formas de atraí-lo, ao mesmo tempo tentando focar naquilo que a gente precisa, né? Então, por exemplo, uma coisa importante, hoje ninguém mais vem empreender na nossa cidade sem fazer tudo, sem fazer o que a gente chama de bairros planejados e o conceito das ruas completas. Tem que ter ciclovia, tem que ter calçada, tem que ter rampa de acessibilidade, arborização, as praças já tem que vir com arborização, com banco, com iluminação. Então, hoje a gente está conseguindo, eu acho que ter mais qualidade, não só em números de quantidade, mas também na qualidade, que é uma coisa que também é importante para nós. Até porque a gente tem uma história aí de, muitas vezes, Bauru ter se desenvolvido muito, mas de uma forma atropelada e sem garantir infraestrutura e qualidade de vida para as pessoas. Então a gente tem tentado pensar nisso. Hoje, dentro da secretaria, eu vejo sim que a nossa cidade está em aquecimento e que vai ser sentido daqui a 1-2 anos. Isso vai estar aí, a cidade vai estar um canteiro de obras e espero que de fato a gente consiga minimizar o nosso déficit de habitação, poder proporcionar para as pessoas moradias adequadas e compatíveis com a capacidade de renda delas. E por consequência, maior qualidade de vida, né, para todos. Porque a gente percebe assim que com a saída de algumas empresas, muitas pessoas também acabaram por algum momento na vida sendo bauruense. Eu sou bauruense, amo essa cidade, nasci aqui, cresci aqui. E muitos a gente percebe que às vezes foram embora por falta de oportunidades. Então a gente tem, através desse pano de fundo da construção das moradias e desse programa, eu acredito pelo brilho dos olhos da nossa secretária aqui, que a gente tem esse panorama otimista de abertura de novas frentes de trabalho, de moradia para as pessoas, de uma Bauru realmente que nós sonhamos. É isso que a gente pode esperar? Eu sinto isso, eu acho que podemos esperar sim, sinto isso todos os dias ali, porque vejo esse avanço, vejo que nós estamos caminhando e estamos trazendo resultados. E é muito isso, a gente precisa estruturar primeiro, tentamos fazer isso principalmente no ano de 2017, no ano de 2018 também, e agora a gente começa a colher esses frutos, né? Mas eu vejo uma perspectiva muito positiva para a gente para os próximos anos, que vai trazer, sem dúvida, acredito muito a questão econômica. Bauru vai voltar a estufar o peito, né? Estufar o peito, acho que isso é importante, da nossa cidade, que é isso, a gente precisa também resgatar um pouco da autoestima do bauruense com a sua cidade, né? Nós temos que encontrar, a gente, claro, sempre olhar para as outras, mas encontrar o nosso próprio caminho e seguir o nosso próprio caminho. Olha aqui, ó, Guilherme Rodrigues aqui participando também. Muito obrigada, Gui, um beijo para você. Tá dizendo aqui, ó, parabéns, Letícia, ótimo trabalho sendo realizado.
à frente da secretaria Obrigada. e à frente desse projeto. Eu acho que é muito importante, né, para qualquer profissional e principalmente para um gestor, né, pegar uma situação que seja difícil, porque pedras elas vêm de todas as formas, em todos os segmentos, mas hoje, através dessas pedras, eu acho que a gente vai conseguir fazer aí o calçamento, o piso, né, e o pavimento inicial dessas obras que virão. Porque é preciso acreditar e ser otimista, né, não só no país, mas em todas as situações que nós vivemos, e principalmente enaltecer a nossa cidade, né, ter a oportunidade de você morar, trabalhar, estudar, conviver, né, e viver da sua cidade, poder realmente, né, como a senhora falou, estufar o peito e dizer sou bauruense com muito orgulho, moro aqui, né? E para muitos ainda vai ser assim, ajudei a construir minha própria casa, né? Sem dúvida, acho que a gente está diante de um super desafio, não é fácil, Bauru tem, claro, uma cidade média, uma série de problemas, mas eu acho que a gente tem que olhar para frente, achar os nossos caminhos e caminhar e perceber que a gente está conseguindo sim melhorar a cidade, trazer resultado, melhorar a vida das pessoas, que eu acho que é o foco principal dos gestores públicos, é melhorar a vida das pessoas, né? Então tá aqui, olha, o Guilherme tá mandando uma pergunta aqui, eu acho que dá tempo da gente encaixar rapidinho antes de concluir. Guida, por favor, pergunte à secretária até quando se tem uma previsão de conseguiremos entregar os documentos de posse do Ferradura. Ferradura para nós é um desafio pessoal, porque Tá, eu sempre trabalhei nessa área de regularização e o Ferradura nós estamos para esse ano terminar a Ferradura. Inclusive a gente dividiu em partes, porque a Ferradura é muito grande, sim, tem uma complexidade. Temos a parte, a gente chama lá de 3 e 4, que é o final, que nós já estamos com tudo feito, cadastro, projeto, já fizemos inclusive semana passada reunião com o cartório, então em breve nós iremos sim, acredito que agora nos próximos meses, setembro, outubro, nós estamos soltando, felizmente, para mim também aí, é uma coisa, olha só. É uma coisa que eu conto muito com isso, que a gente vai soltar e vamos dar título para todo mundo. E lembrando que o mais importante, além do título individual, quem mora no Ferradura ou quem mora nesses bairros, a gente regulariza o sistema viário também, as áreas públicas. E isso nos abre a oportunidade de conseguir recursos do governo federal, do governo do estado, para fazer infraestrutura. Então a probabilidade da gente conseguir levar a infraestrutura também para a Ferradura com a regularização, ela fica gigantesca. Então a gente espera conseguir fazer isso também para o ano que vem, da infraestrutura. Tá aí, Guilherme, respondido sua questão. Infelizmente, nós já estamos chegando ao final do programa, que a gente poderia ficar aqui, secretário, o dia todo falando, porque eu acho que é muito importante. Soraya Gasparini também, que nos assiste, muito obrigada. Gostaria que a senhora deixasse aí o site novamente para as pessoas poderem cadastrar o censo. O censo habitacional, ele pode ser acessado pelo site da Prefeitura de Bauru, www.bauru.sp.gov.br. Logo em cima, censo habitacional, é só clicar. Participe. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia e muito obrigada, senhora, pela presença. Muito obrigada também por estar aqui, foi ótimo. Até mais. Boa noite.